Bem-vindos ao Centro de Alto Rendimento de Badminton nas Caldas da Rainha para assistir ao Campeonato Nacional de Equipas Masculinas e Femininas. No torneio marcaram presença 18 equipas que iam dos sub-13 aos sub-19 de ambos os géneros. Neste resumo temos as finais de sub-17 e sub-19 masculinas que foram discutidas no último dia da competição. Começamos estes resumos com os jogos entre a Associação Académica de Coimbra e a Escola Secundária Matias Aires. No primeiro jogo de singulares, Francisco Oliveira da Académica venceu Rodrigo Dias por 21-17 em ambos os parciais. Em pares, Guilherme Roberto e Miguel Carvalho da Secundária Matias Aires arrecadaram o primeiro ponto ao vencer Bruno Alves e Tiago Carvalho por 12-21 e 17-21. No jogo seguinte de pares o resultado foi igual, mas desta vez a favor da dupla da Académica, com Francisco Oliveira e João Fernandes a recuperarem o ponto sobre Rodrigo Dias e Vijay Vicente. Nos outros dois jogos de singulares, a Académica de Coimbra vence a Secundária Matias Aires. Hugo Fernandes teve de frente Miguel Carvalho da Secundária e João Fernandes de Coimbra teve Guilherme Roberto. Nos dois últimos jogos de pares, ambas as duplas marcaram um ponto, dando um resultado final de 5-2 para a Associação Académica de Coimbra. No campo ao lado estavam o núcleo sportinguista de Tires e a escola Dona Filipa de Lencastre. Em singulares, Gonçalo Morgado vence Gonçalo Gomes da Filipa de Lencastre. Em pares, os sportinguistas Francisco Claro e Pedro Mendes tiveram que ir aos 24-22 no segundo parcial para vencer a dupla António Carvalho e Gonçalo Gomes. Voltamos aos singulares. Pedro Mendes do Tires soma mais um ponto para a equipa ao derrotar António Carvalho da Escola Secundária Filipa de Lencastre. O mesmo acontece com João Chang, que não consegue vencer o sportinguista Rodrigo Ferreira. Nos derradeiros jogos de pares, Pedro Mendes e Francisco Claro de Tires ganham mais um ponto para a equipa, contra António Carvalho e Gonçalo Gomes. No último jogo, a dupla da Filipa de Lencastre venceu António Carvalho e Gonçalo Gomes, levaram o jogo até ao terceiro set. No primeiro perderam por 23-21, depois recuperaram forças e venceram os seguintes por 20-22 e 17-21, a Denis Martin e Rodrigo Ferreira. O último jogo de sub-17 masculinos foi da parte da tarde entre a Associação Académica de Coimbra e o núcleo sportinguista de Tires. O atleta de Coimbra, Francisco Oliveira, venceu Gonçalo Morgado nos dois sets. Em pares, Bruno Alves e Tiago Carvalho não conseguem fazer o mesmo resultado contra Francisco Claro e Pedro Mendes, dando assim a primeira vitória à equipa de Tires. Francisco Oliveira e João Fernandes também perderam contra a dupla de sportinguistas, Gonçalo Morgado e Rodrigo Ferreira. Nos jogos de equipas, vence o que tiver melhor resultado em 7 partidas. Neste momento, estava 2-1 a favor do núcleo sportinguista de Tires. Hugo Fernandes, da Académica, frente a Pedro Mendes, tentou acumular mais um ponto para a sua equipa. Levou a partida até ao terceiro set, mas não foi suficiente. O jogo de João Fernandes contra Rodrigo Ferreira era decisivo para a equipa da Académica de Coimbra. O resultado estava em 3-1. No primeiro set, João Fernandes fechou o parcial com 12-21. No segundo, andaram de ponto em ponto até chegarem ao 22-20 para Rodrigo Ferreira. No último e terceiro set, Rodrigo Ferreira apertou com o adversário e venceu por 21-17. Os jogos que estavam agendados de par já não se realizaram porque o núcleo sportinguista de Tires já tinha 4 vitórias em 7 partidas possíveis. Contas feitas, o título de campeão nacional de equipas masculinas foi para o núcleo sportinguista de Tires, em segundo a Escola Dona Filipa de Lencastre e em terceiro a Associação Académica de Coimbra. Claramente nosso escalão de referência ao sub-17, escalão de formação. Títulos temos em aberto singular homem, em aberto
com mais, digo, facilidade que o singular homem e o singular senhora. Par homem, a mesma coisa. Par misto, estamos a defender título do ano passado. Nesse escalão são esses os principais títulos. Em sub-17 equipas femininas estavam a lutar pela taça 4 equipas. Nos jogos entre o Clube Desportivo da Póvoa e a Escola Secundária Matias Aires, em singulares, Beatriz Fontes não resistiu à eficiência de Ana Rodrigues da Secundária Matias Aires. Mariana Eiras e Catarina Chen da Póvoa também não conseguiram vencer contra Filipa Pinto e Rita Pinto da Matias Aires. A outra dupla da Póvoa, Anita Catarina e Beatriz Fontes, teve um jogo muito difícil. Nos 2 sets não passou dos 8 pontos, o que facilitou a vida a Inês Vitorino e Inês Pinto. Inês Vitorino volta a entrar em campo em singulares para defender as cores da secundária e consegue sacar mais um ponto a Mariana Eiras da Póvoa. Rita Pinto entrou a vencer Catarina Chen da Póvoa por 13-21. No segundo set, Catarina pôs à defesa e venceu por 21-19. No set de desempate, Rita percebe o jogo e vence por 21-11. Nesta altura da ronda, a Escola Secundária Matias Aires vencia o Clube Desportivo da Póvoa por 5-0. Os jogos continuavam, somavam-se pontos e no final, a equipa que mais contabilizasse sagrava-se campeã. Anita Catarina e Beatriz Fontes da Póvoa perderam contra Ana Rodrigues e Rita Pinto da Matias Aires. O último jogo desta ronda foi entre Catarina Chen e Mariana Eiras, que nada podiam fazer para melhorar o resultado do Clube Desportivo da Póvoa. Ainda tentaram acompanhar Inês Vitorino e Inês Pinto, mas sem sucesso. A última ronda feminina foi entre a Nova Semente Desportivo e Clube Desportivo da Costa do Estoril. Ana Isabel Cruz da Nova Semente entrou a vencer Milena Moraes por uma confortável vantagem, 21-6 e 21-13. Em pares, Ana Isabel outra vez em campo ao lado de Ana Cláudia para enfrentarem a dupla da Costa do Estoril, Madalena Torre e Milena Moraes. Ambas as duplas estavam concentradas, mas as meninas da Nova Semente conseguiram aproveitar a descoordenação das adversárias e venceram. Ana Catarina e Inês Pardilhó atacaram de princípio ao fim. Beatriz Godoy e Constância Soares do Estoril nada puderam fazer. Ana e Inês entravam, como se costuma dizer, de mansinho e de repente surpreendiam com um remate decisivo. Em singulares, Ana Catarina do Nova Semente volta a vencer. Desta feita, usa a tática diferente. Põe Beatriz Godoy a correr o campo todo e quando vê um espaço ou uma distração, marcava o seu ponto. Nesta fase da ronda, o Nova Semente já tem 4 vitórias em 4 jogos. Para cumprir calendário, ainda se realiza mais um jogo de singulares, desta vez com Inês Pardilhó contra Constância Soares. Inês entra à vontade no primeiro set e vence por 21-13. No segundo, Constância percebe o jogo e tenta segurar o mais possível, de forma a recuperar e tentar levar a partida ao terceiro set. Só que Inês queria resolver o jogo de imediato. Vão a diferenças, 25-23 a favor de Inês. A classificação ficou assim definida. No terceiro lugar, o Clube Desportivo Costa do Estoril, segunda posição para a Escola Secundária Matias Aires e a campeã nacional de equipas femininas sub-17, Nova Semente Desportivo. Tem uma vitória que é o terminar do que nos aconteceu há 2 anos atrás. Nós fomos campeões nacionais na equipa sub-15, com esta mesma equipa. 2 anos depois, cá estamos novamente com o título nacional. A final de sub-19 femininas tinha-se disputado no dia anterior e o título de campeã nacional de equipas foi para a Shell Aguense. A final de equipas masculinos sub-19 teve que ser disputada neste dia devido ao número de equipas. Começamos pelos jogos da Power Kids contra o Clube Desportivo da Costa do Estoril. Em singulares, André Ferreira do Power Kids teve como adversário Rui Tremoceiro, que venceu com uma vantagem confortável de 7-21 e 12-21. Em pares, a Power Kids tinha em campo Gonçalo Santos e Tiago Machado a tentar a sua sorte contra a dupla Francisco Pires e Mário Fonseca. O jogo foi emocionante de princípio a fim com 3 sets. O primeiro foi o mais aplaudido devido ao resultado, 25-27. O segundo, mais fraco, 21-6. E o terceiro, um pouco melhor, 21-18, tendo ficado com o ponto a equipa do Estoril. Gonçalo Santos cedo se apercebeu dos pontos fracos de Mário Fonseca quando jogaram a pares e agora em singulares tirou partido disso. Venceu o primeiro set por 21-19,
perdeu o segundo por 13-21 e no terceiro fez o mesmo resultado do primeiro set, 21-19. Este foi o único ponto alcançado pela Power Kids. Tiago Machado ainda podia reverter o resultado da Power Kids se vencesse esta partida, mas não conseguiu porque Alexandre Batista esteve atento ao jogo de pares em que ele participou e atacou nos pontos fracos de Tiago. A outra final foi entre o Xelagoense e o Clube Raquete Estrelas da Avenida. Os primeiros a entrar em campo foram Tomás Correia, do Estrelas da Avenida, e Lúcio Mariguesa, da Xelagoense. Um jogo muito aplaudido no primeiro set, foram às diferenças para 22-20 a favor de Tomás. No segundo, Lúcio faz 21-19 e no terceiro, Lúcio não resiste à pressão. Tomás vence por 21-16 e os Estrelas da Avenida ganham um ponto. Francisco Mendes teve como adversário Rubem Figueiredo, da Xelagoense, que não lhe deu hipótese de vencer. Deixou Francisco jogar e na parte final rematou para a vitória. Os últimos jogos de pares eram decisivos. O Clube Raquetes das Estrelas da Avenida tinha 2 pontos e a Xelagoense 3. Rodrigo Correia e Tomás Correia venceram esta partida com muito custo. No primeiro set o resultado ficou por uns escassos 21-19. No segundo, a dupla Nuno Veiga e Pedro Martins, da Xelagoense, obrigaram-nos a ir até aos 24-22 para conquistarem o ponto. O jogo de desempate foi entre Carlos Silva e Rubem Figueiredo, da Xelagoense, contra Francisco Mendes e Pedro Santos. A equipa dos Estrelas da Avenida tentou fazer frente à dupla do Algarve, mas Rubem e Carlos, quando jogaram com eles em singulares, viram como surpreender com a mudança de jogo. E assim o fizeram para somar mais um ponto e tornarem-se campeões nacionais de equipas masculinas sub-19. Aqui temos a Xelagoense em primeiro, o Clube Raquete Estrelas da Avenida em segundo e na terceira posição o Clube Desportivo Costa do Estoril. De facto foi um bom fim de semana, superámos aquilo que estávamos à espera. Pronto, éramos candidatos a 3 ou 4 títulos, conseguimos aquilo que nós queríamos, embora estivéssemos bastante desfalcados com alguns jogadores chaves, mas pronto, os jogadores que os substituíram tiveram altura e pronto, é mais um título para a Shell. Este Campeonato Nacional de Equipas Masculinas e Femininas foi um dos mais participados, tendo obrigado a Federação Portuguesa de Badminton a recorrer ao ginásio da Escola Rafael Bordal Pinheiro para conseguir realizar este torneio em 2 dias. É realmente uma aposta ganha, é uma aposta em que a Federação de Badminton, juntamente com o Centro de Alto Rendimento e com a Câmara Municipal, consegue bater o recorde absoluto em termos de equipas inscritas neste campeonato, de equipas não séniores, que Caldas da Rainha acolhe, como sempre, com muita satisfação. Cerca de 200 atletas e uma vontade muito grande de competir, tão grande que obrigou à duplicação dos espaços. Tivemos que ocupar também a Escola Rafael Bordal Pinheiro, o ginásio, e portanto Caldas da Rainha está no melhor caminho. Estamos ainda em janeiro e portanto no início do ano afigura-se-nos um ano absolutamente fantástico para o badminton nacional e tendo em conta que temos a felicidade de ter este centro aqui connosco, temos a felicidade de ter a Federação aqui em Caldas da Rainha, claro, esperamos um ano com muitos sucessos desportivos, com excelentes organizações, conforme aquelas que vêm já a seguir, já uma para a semana, os internacionais em março, etc. Muita coisa boa vem aí.